41 minutos. Oi, gente, tudo bem? Há quanto tempo que eu não apareço aqui, né? E daí, hoje é domingo à tarde, 14 horas e 2 minutos, 15 horas e 2 minutos em Brasília e madrugada no Japão. Eu sou Melissa, sou cristã, sou uma pensadora, sou autista verbal, sou superdotada, sou um ser vivente, sou ex-decassegue, sou mãe solo e eu venho dar uma palavrinha para vocês. Eu passei por vários períodos nesse canal, né? Eu comecei o canal com a dança do ventre, na verdade só para guardar os vídeos. Eu cheguei a fazer vídeo performances, eu fiz alguns vídeos com a minha filha. Eu fiz comentários de livros, no qual eu sempre apareci aqui para vocês, né? Eu comecei falando de Deus em 2020, comentando alguns trechos bíblicos. E depois eu comecei a fazer uns áudios, né? Porque eu comecei a me questionar por que eu fazia os vídeos. Se por acaso eu fazia os vídeos que era para aparecer, para mostrar a minha imagem, algo do tipo. E aí, quando eu encontrei os áudios, aquilo percebi que deslanchou, né? Que eu não precisava aparecer e que eu fazia as mensagens pelas mensagens e não pela imagem, né? Que nunca foi pela imagem, sempre foi pela mensagem. Até porque eu sou escritora, eu esqueci de dizer que eu sou escritora, eu tenho 9 obras lançadas. E as obras são escritas, são livros, né? E são mensagens, né? E não tem nada a ver com imagem. E até o momento que do nada eu comecei a querer falar sobre o autismo. Falei sobre o natural, que não é sobrenatural, é alguma coisa sobre o natural, que paira e que interfere na carne, né? Nos pensamentos, nos comportamentos e tudo mais, nas emoções. E fiz shorts de fé. E agora, enfim, apareci aqui para vocês hoje. A mensagem é um short de fé. Então, eu vou falar um pouco sobre o meu processo de criação. Geralmente, eu partia de um ponto e esse ponto eu ficava batendo nele. Então, esse é o short de fé, já é a mensagem para você. Pega aí, tá? Que você conseguir. Eu ficava batendo nesse ponto até que ele se resolvesse, tá? E eu não sei se você tá batendo em alguma tecla até que isso se resolva. Então, ou seja, eu começava e eu tô vendo areias gotejando, areia com água, no qual você vai gotejando, 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 e aquilo vai formando uma estrutura, tá? Uma única estrutura. Assim é que começou. Não sei se você começou com algo assim. Eu não sei se é só na sua vida profissional, sentimental, mas... Não, sentimental não, né? Não, sentimental. Jesus, eu não sei. Se for sentimental é promiscuidade. E eu não... Claro que eu não vou pregar sobre isso, porque eu acredito na monogamia. Eu sou cristã e eu acredito que Deus formou o homem para a mulher. Não, desculpa. Formou a mulher para o homem. Então criou o homem e depois tirou... Acredito mesmo que ele tirou um pedaço ali do lado e fez a mulher. Me fez para um homem. Ainda que você não tenha encontrado o seu par, Deus fez assim.
Então, esse processo, ele era assim uma única coisa, que você vai juntando, juntando, ou batendo, batendo, e aí, uau, o livro está pronto. Aquela coisa que você se dedicou está pronta. Que legal, ótimo. Mas a criatividade, ela começou a fluir. No início, era algo que vinha muito lentamente e aos poucos. Isso eu tô falando de histórias, não tô falando da poesia, né? A poesia é uma coisa e será que é isso? Talvez você tenha algo igual eu tive a poesia, tá? Você teve a poesia, que é como se fosse os namoradinhos que eu tive. E foi bom? Foi, a poesia foi. Mas não era o meu sonho, entendeu? Não era o amor da minha vida. O amor da minha vida eram as histórias. Só que em algum momento da minha vida eu tive que falar assim: tchau, 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 tchau. Porque era impossível para mim. Então eu fiquei com a poesia. Não sei se você fez isso. Você olhou para um sonho teu, tchau, tchau. Isso não dá. Vocês estão vendo o áudio comigo gesticulando. Quando eu fico gravando áudio, eu fico pela sala, eu gesticulo e tal, eu faço isso. E tá. Só que é muito mais legal, porque quando eu gravo áudio, eu vou lá pra fora, eu falo, vou levar vocês pra fora, eu abro a porta, sabe? Abro a janela, então vocês veem os passarinhos comigo, então às vezes eu vou pro fundo da casa, às vezes eu tô fazendo um café, eu tô lavando roupa. Às vezes, não, geralmente não dá pra fazer tanta coisa, né? Já coloquei o celular assim pra gravar, né? Porque eu não uso fone. Por que eu não uso fone? Porque eu tenho uma filha, então tem que ficar dando atenção pra ela, então não posso ficar desligada. Eu acho fone uma coisa muito perigosa. Até, por exemplo, fone na rua, andando na rua. Então tem coisas que eu não uso fone de ouvido, que eu acho perigoso, né? Eu tenho que sempre estar atenta a ela, né? Qualquer coisa, o que tá acontecendo, entendeu? Enfim. E essa questão da aumentar a geografia talvez tenha a ver com isso, aumentar o fluxo, sabe? Que é sobre isso, ó, sair de um ponto central e ele começa, ó, espalha. Não sei o que é isso. Quando eu dou short de fé, sem a imagem fica mais fácil, mas vocês veem, é uma coisa que ela amplifica. Pode ser a voz, não sei se é uma voz. Ela amplifica. Então, o meu processo, ele começou aqui no único ponto e eu juntava como aquela areia com água, que vai juntando, juntando, forma uma estrutura. Só que agora eu vi assim que eu tenho vários livros hoje e eu tinha perdido uma história. Daí comecei a procurá-la nos vários cadernos, porque eu queria. E isso também tem alguma coisa que é lá do passado. Porque eu comecei no caderno, em algum momento eu senti necessidade de, por que não, vou voltar a escrever no caderno, porque eu gosto. Então eu gosto. Eu não preciso de coisas caras para escrever, não preciso de grandes inspirações, eu não preciso ir viajar para algum lugar como algumas pessoas precisam, ver um rio, ver uma cachoeira, tá desconectado de tudo. Eu não tenho essa necessidade. A minha filha pode estar pulando em cima de mim, mamãe chorando, não sei o que. Uou, a inspiração tá. Na verdade, às vezes as coisas que ela tá falando, que ela tá chorando, tudo começa a me inspirar. Entendeu? Tudo começa a me inspirar. E se de repente tem alguém que tá me irritando nesse momento, aquilo começa a me inspirar. Se
tem uma pessoa que tá me fazendo feliz, aquilo também me inspira. Então, se tudo misturado, entendeu? E esse já é o short de fé, é uma coisa só ali, ou essa coisa de espalhado, misturado, mas aquilo que parece que vai atrapalhar, na verdade, vem ajudar. Nada pode atrapalhar. Você está entendendo? É difícil de entender. Não, é difícil de entender mesmo, né? Então, se é um ponto só, que se torna naquela coisa que se espalha, entendeu? E o poder dela se torna muito maior quando ela se espalha. E as coisas não são resolvidas aqui, ó, batendo na mesma tecla. Mas toda vez que surge um acréscimo, ele procura o seu próprio lugar. Como eu tive uma inspiração hoje, e aí eu entendi que era aquele livro, que eu ia acrescentar naquele livro. Eu não sei exatamente o que é, mas é isso, do ponto só e alguma coisa que é espalhada e que é muito maior e que ele perde o controle. Perdi o controle. Mas é uma coisa boa, entendeu? Não é uma coisa ruim. Jeremias 44, 8. Por que me irritais com as obras de vossas mãos, queimando... Não. Desculpa, é o 7. Jeremias 44, 7. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos, eliminando homens e mulheres, crianças e aqueles que mamam do meio de Judá, a fim de que não vos fique resto algum? Homens, mulheres, crianças e aqueles que mamam e aqueles que mamam. Aqueles que mamam. É isso que se espalha? Meu Deus. Salmos 26, 11. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Daniel 1,13. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Tem alguma coisa que são esses jovens, tem alguma parcela da população que come dessas iguarias do rei e espalham essa crueldade com homens, mulheres e aqueles que mamam, João 21, a partir do 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nascia e se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Então parece que tem um discípulo que reclina no peito de Jesus, inclusive tem aquela pintura de Leonardo da Vinci, né? Que tem um discípulo que se reclina sobre Jesus. Olha, na ceia se reclina sobre o peito de Jesus e pergunta: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Pedro perguntou. Pedro não era o discípulo, né, que mais Jesus amava.
Pedro pergunta, né? E esse discípulo que o Senhor ama, o que vai acontecer com ele? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? O testemunho de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas. Aqui a nossa passagem é um pouco polêmica, né? Porque as pessoas dizem não, né? Está escrito, é bíblico, né? Que há um discípulo que Jesus amava, que se reclinou sobre o peito dele, e Jesus disse que ele gostaria que esse discípulo ficasse até que ele retornasse. Ou seja, já que Jesus ainda não retornou, onde estará esse discípulo? Onde estará esse discípulo, né? Eu vou tirar mais. Salmo 118, 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. O que significa? O que significa você fazer uma coisa só? Uma coisa só. E essa uma coisa só é mais fraca do que várias coisas ao mesmo tempo. Que significa isso? Jeremias 13:10. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para o servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo em nome, louvor e glória, mas não deram ouvidos. Enfim. E o que significa ter alguma coisa espalhada e forte? Espalhada e forte. Ezequiel 44, 18, a partir do 18. Tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Saindo eles ao átrio exterior ao povo, despirão as vestes com que ministraram. Pô-las-ão nas santas câmaras e usarão outras vestes, para que com as suas vestes não santifiquem o povo. Tiaras de linho. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, não se porá lã sobre eles? Quando servirem nas portas do átrio interior dentro do templo, tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Saindo eles ao átrio exterior ao povo, despirão as vestes com que ministraram, pô-las-ão nas santas câmaras e usarão outras vestes, para que com as suas vestes não santifiquem o povo. Achei isso. Meu Deus. É sobre isso. Aqui, quando eles entram no templo, eles fazem umas coisas que eles vão juntando, que é num ponto só. Aqui.
Eu falei para vocês que a mensagem, o short de fé, era todo sobre uma coisa num ponto só, concentrado num ponto só, que eu escrevia um livro por vez. Agora é assim. Isso de vez em quando me perturba um pouco, porque eu não tenho muito controle. O que eu não tenho controle? Porque eu tô escrevendo várias histórias, eu não esqueço de nenhuma. Como eu lembrei hoje, eu sei a história assim, sensacional, porque eu escrevo pelos sentimentos. Então, ela se multiplica, é que nem você pensa assim. O que eu pensava de Deus? Eu fazia a minha oração assim, Senhor, eu tô precisando disso, disso, disso. Não, tô precisando disso. Dessa coisa tal. Da coisa A. Mas, Senhor, se houver outra pessoa que está precisando mais que eu, manda primeiro para essa pessoa. Esquece, deixa. Eu orava assim, olha a minha fé. Porque eu entendia que Deus era limitado. Entendeu? Que se ele desse, por exemplo, se eu tinha uma necessidade ali, média, e tinha alguém que tinha uma necessidade profunda, se ele desse para mim, eu estava sendo egoísta. Porque eu ia tomar de outra pessoa. E não é assim. Então, esse ponto só, esse sacerdote, ele entra dentro do templo. Ele tem duas roupas pelo jeito. Ele tem a roupa lá do Santíssimo, lá dentro, junto com Deus, desse algo que ele junta, que ele faz. E ele tem a roupa que ele veste pra fora. E esse dentro lá com Deus, esse algo num ponto só. E aí ele troca a roupa, ele coloca uma outra roupa, que fala, eu não posso santificar o povo. Aí ele troca a roupa como se ele não quisesse passar a bênção para as outras pessoas que estão fora. Na verdade não, né? O que fala aqui. Ó, vou ler pra vocês, porque tá... Ai, meu Deus, será que eu fechei? Peraí. Aqui tá falando, quer ver, ó? Usarão outras vestes para que com as suas vestes não santifiquem o povo. Então ele não queria passar, deixa eu olhar, o que ele ganhou lá dentro com as outras pessoas. Então o que acontece? Eu sempre escrevi o livro e juntava aquilo lá, era só a minha hora que tivesse pronto, um dia eu ia publicar. Só que quando eu comecei a gravar os áudios, eu comecei a espalhar alguma coisa gratuita também, que é a voz, que ela se espalha, né? Falei até, enfim, de várias coisas para vocês que eu compartilhei minhas. Então comecei a, digamos assim, a não trocar mais a roupa, a santificar as pessoas, não esperar o momento ideal, por exemplo assim, só quando eu publicar esse livro dessa maneira, assim, assado, mas comecei a dizer, não, eu sei que poderia esperar um momento ideal, mas eu quero compartilhar gratuitamente isso com vocês. Se Deus está falando. Muitas vezes eu digo assim, não, esse é o último áudio que eu vou gravar. Por que eu estou fazendo isso? Não estou ganhando nada com isso, não tô, sabe, não como com isso, não paga, né, um lanche para mim, para minha filha, não. Mas aí eu não troco mais a roupa, né? Eu não sei se você faz algumas coisas assim, sabe, que se espalham. E isso toma uma força gigantesca, entendeu? E esse é o meu trabalho. Eu amo fazer isso aqui, para mim isso aqui é um trabalho também. Os livros, as mensagens, os áudios, isso já faz parte de mim, entendeu? E a mensagem para você é sobre isso, para você santificar as pessoas, para você abençoar as pessoas, entendeu?
Agora, não só as coisas boas são espalhadas, as ruins também, porque na primeira mensagem Deus fala sobre o quê? Sobre homens e mulheres e crianças que mamam no peito, que são sacrificadas, né? Enfim, a mensagem é essa, né? Sobre uma coisa que você junta ali só para você, outra coisa que você começa a espalhar. E essa coisa que você não tem controle, ela tem muito mais força, sabe? Ela tem muito mais a presença do Senhor, como se fossem várias árvores que você vê aqueles frutos carregados, entendeu? Inclusive, um dia eu tava passando debaixo num pé de manga e fiquei assim, ai Senhor, que tristeza, né? A perda dessas mangas, que ninguém pegou e tal. E aí ele falou assim, você tá olhando muito limitada, não é assim. A quantidade que eu tenho, a graça, né, pra dar, é muito maior do que aquilo que foi perdido. E aí comecei a ver as coisas, sabe, de um outro ângulo. Então eu vejo assim várias árvores. Tudo aquilo que o Senhor dá, né, e se espalha. E a gente pode começar as coisas fazendo assim, tudo num ponto só. Mas em algum momento, se o Senhor estiver conosco, você vai sentir esse espalhar. E é incontido, não tem como. Sabe? É isso. Que Deus abençoe vocês. E não tenham medo, né? Se as coisas saírem do controle, mas é um controle bom. Às vezes eu até falava assim, ai, que saudade quando eu só escrevia um livro por vez. Porque vem uma criatividade aqui, vem outra ali e tal. E eu espero, porque na verdade eu queria dizer para vocês, é que Deus resolva todas essas coisas. Então eu vejo histórias de vidas, porque assim são os meus livros, os personagens, e quanto mais histórias de vidas, na verdade tem mais problemas a se resolver. Mas na verdade esses problemas, eles não são problemas, são oportunidades para que Deus se mostre. Então ele vai pouco a pouco, não só gotejando areia e água num lugar só mais, mas em vários pontos ao mesmo tempo, sabe? Às vezes você olha para um problema e fala, como que isso vai se resolver? E às vezes o bonito da história é que hajam várias coisas e que Deus vai, como uma sinfonia. Imagina uma pessoa cantando. Digamos que eu cantasse e começasse aqui a capela. E aí em volta de mim, atrás de mim, tem um monte de gente cantando, instrumentos. Então todos esses problemas, eles chamam por uma solução e, na verdade, uma orquestra, assim, sabe? Sinfônica, que a presença do Senhor começa a agir o Espírito Santo. Então, se você olhar dessa forma, tanto na criação, tanto no seu trabalho, nas suas questões aí, você vai ver que vai ser exatamente assim. Em vez de ser uma coisa, tudo isso em harmonia, como está escrito, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só que isso é muito bonito de se falar, só que isso é difícil de se viver. Porque quando você tem todas essas coisas e você ainda não está ouvindo a música de Deus resolvendo essas coisas, é difícil de você acreditar. Mas isso é real. Então todas as coisas cooperando ao mesmo tempo. E você vai ouvir uma música. Você vai tocar uma música só para você. Uma música só para você. E você vai ouvir, ó. É o Senhor tá tocando essa música para mim. Cada problema é resolvido. Uma música, um instrumento novo. Tchau, Deus abençoe vocês.